Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Para você que está aí ligado na rede 316, hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia do nosso No Divan da 316. Meu amigo, então como toda quinta-feira acontece, a gente sempre tem esse bate-papo com o doutor Egnaldo Pinheiro, que já está aqui com a gente, conectado, plugado para mais uma edição aqui do nosso Divan. É isso, doutor Egnaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor Elber, pastor Elber, né? E vamos caminhando, é isso mesmo. Mais uma oportunidade para poder estar junto com esse povo maravilhoso, com essa equipe maravilhosa, para tratarmos de mais um tema no dia de hoje. E o tema de hoje é intolerância. O que é em alguns aspectos de intolerância, né? Não vamos abordar todas as coisas, mas é importante podermos estar pensando também nesse assunto. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Muito bem, e como a gente já sabe, né, o que ficou combinado é assim, ó, se você tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Egnaldo, você vai enviar para a gente aqui no 11930030316, né? Você vai enviar a tua pergunta e o Dr. Egnaldo no próximo programa vai estar respondendo para você. Hoje, como ele falou, no geral aí a gente vai estar falando sobre intolerância, né? E então assim, você é o nosso convidado para, se quiser fazer algum comentário, se quiser mandar alguma pergunta, então 11930030316. Mas antes de a gente trazer inclusive uma pergunta da semana que vem, Samambaia City, tá tudo ok, né, doutor Egnaldo? Tudo ok, um clima maravilhoso, o calor vem, né, mas de manhã aquele ventinho frio e a gente vai caminhando. Isso é muito bom. E parece que o pastor Elber tem pergunta da semana passada também, né? Tem pergunta sim. Eu vou já te passar aí a pergunta para você estar respondendo aí o nosso ouvinte. Pode ficar à vontade. Ok. E como estava dizendo aqui, está muito bom o clima, né? E essa é uma oportunidade de estarmos juntos. E antes de começarmos o tema sobre intolerância, o que é em alguns aspectos, vamos à pergunta da semana passada. E semana passada nós terminamos o assunto, né? A arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais causadas pela baixa autoestima. E aí podemos ver algumas coisas dentro desses aspectos. Se lembrarmos muito bem, nós temos aquela pessoa que tem a baixa autoestima, que ela é introspectiva, acaba sendo fechada para si mesma, corre um risco maior de ter uma depressão e precisa se cuidar. E por outro lado temos o outro extremo, que é aquela pessoa que tem uma autoestima, que é a pessoa que tudo que você vai falar para ela, ela já sabe de antemão. Se deixar, ela vai saber o que você vai falar antes de você abrir a boca. Então, uma pessoa dessa, nesse outro extremo também, não é muito bom. E ela sempre joga para os outros aquilo que ela não consegue perceber que o erro é dela, as dificuldades dela. Os dois extremos são ruins, e a gente precisa estar atento para procurar o meio termo, aquilo que é bom, aquilo que vai cuidando de cada um. Aquele que tem uma alta autoestima vai acabar percebendo, talvez não se perceba, como nós falamos, e ele acaba tendo que olhar os sinalizadores daqueles que estão próximos deles, e muitos acabam se afastando. Esse é um dos sinalizadores. E o que tem abaixo autoestima, geralmente ele sempre acha que o que ele vai falar não tem valor, que ele não tem condição, e ela vai para vários aspectos. E é importante que ele trabalhe esse crescimento, reconhecendo como pessoa e vendo o que ele pode aprender e o que ele pode fazer e investir como ele se vê na sociedade, na família, no trabalho e poder investir em relação a isso. E aí vamos à pergunta, pastor Elber. Vamos lá. A gente te enviou aí as perguntas, doutor Egnaldo? Essa pergunta desse ouvinte foi enviada para o senhor ou não? Isso. Então, o nosso ouvinte, né? A pessoa que fica se autoafirmando, isso aí? Isso, né? Mesmo, então, por favor. Isso, que é a pessoa que fica, vou parafrasear a pergunta, né? Que é a pessoa que fica se autoafirmando o tempo todo, dizendo que faz e acontece, se no fundo ela pode estar escondendo, né? Uma questão de baixa autoestima.
E aí a gente precisa observar também que o que pode estar acontecendo ali não é a questão da baixa autoestima dele, né? Porque, como eu disse, a pessoa que tem uma baixa autoestima, muito pelo contrário, ela sempre se acha pior do que todo mundo. Ela se acha menor, que o que ela vai falar não tem valor, e prefere que o outro fale, né? E a pessoa que tem como eu falei, um excesso de autoestima, ela acaba achando que ela é melhor do que todo mundo. Então ele está mais voltado para aquele que está com autoestima muito elevada, e além disso, ele precisa estar atento o que é a questão egóica dele, o ego dele, né? Se os outros não falam, ele está falando de si mesmo. O que ele pode estar tentando é se convencer daquilo que ele não tenha conseguido. Então, a realidade, você só vai saber a pessoa que está fazendo isso quando você começa a conversar e conhecer essa pessoa no fundo. Se ela está falando que faz e ela não faz, mas qual é o caminho que ela está seguindo? E o que tem estado ali? Você pode pontuar para aquela pessoa e dizer, olha, eu tenho percebido, rapaz, que tudo que você fala, você é melhor do que todo mundo. É verdade isso? Não é bem o que eu vejo. E se ela for uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada, ela vai acabar brigando também. Não vai gostar. Então está mais para o outro extremo do que para o extremo da baixa autoestima, pastor Elber. Sim, muito bem. Então tá aí. Essa foi a pergunta do nosso querido ouvinte. E acredito que conseguimos responder. Acredito que o Dr. Ignaldo conseguiu responder aí, né? Então é isso. Para o assunto de hoje, se você tiver alguma pergunta, fica ligado aí, né? Aí você vai estar enviando para nós através do 11 30 03 03 16, né? E no próximo programa o Dr. Ignaldo vai estar respondendo para você. Bom, e lembrando, pastor Elber, que não será identificado. A gente não fala o nome da pessoa. E se quiser falar comigo no particular também, é só pegar aí o contato com a Rede 316, né? Que a minha operadora ela é do Rio de Janeiro, é 024 988-24-2240. É o WhatsApp também, pode mandar uma mensagem se identificando e a gente vai conversando também, tendo condições de eu responder, né? Porque às vezes na hora eu não consigo responder, mas estamos prontos para ajudar, e tem ali o Instagram também, tá bom? Beleza, então tá aí, tá dado o recado. Bom, então vamos lá, vamos para o assunto de hoje, né, doutor Ignaldo? Queria que o senhor já pudesse nos introduzir então a esse assunto de hoje. Ok, pastor Elber. Intolerância é algo que tem se falado muito, né? A gente tem observado isso porque geralmente entra no contexto de algumas delas específicas, né? Às vezes religiosa e às vezes a questão etnia, por isso. Mas aqui a gente precisa estar entendendo, primeiro, o que é intolerância. Porque é interessante, pastor Elber, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que de repente a gente pode estar sendo intolerante, nosso ouvinte pode estar sendo intolerante em algo passivamente, do lado dele ali, ele não está brigando, mas ele está sendo intolerante. Então a intolerância, quando a gente vai observar essa palavra, primeiramente olhando pelo dicionário, né, ela tem algumas características, ou seja, o significado dela, né? Vem aquelas características, ou a característica do que é intolerante, ou repugnância de alguma coisa, né? Ou a ausência de tolerância, que é a falta de compreensão. Olha só, por aí a gente já vai observando. E, às vezes, uma atitude odiosa e agressiva, e nós vamos observando tudo isso daí. E aí na parte médica, né, na medicina, é aquela impossibilidade corporal para suportar, né, certas substâncias. Por exemplo, tem aquela pessoa que a gente sempre ouve falar, eu não tinha, mas eu desenvolvi intolerância à lactose. E aí tudo que contém lactose, até medicamento, ela precisa estar atento, porque pode fazer mal, causa uma reação alérgica no organismo. Então isso aí busca a medicina, busca os médicos, busca fazer os exames, estar atento em relação a isso. E outra coisa que a gente vê, olhando aí no dicionário, que ele vai trazer os sinônimos de intolerância, né? É aquela incomplacência, a intransigência em relação ao outro. Isso pensando na tolerância em relação, olhando ali o nosso dicionário, né? E agora, quando a gente vem para a questão emocional, né? O que é essa intolerância? O que ela caracteriza, né? E aí nós observamos que ela é uma atitude que vem da mente, uma atitude mental. Estamos falando das questões da saúde mental, né? E ela vai causando que a falta de respeito em relação às diferenças, às crenças,
as opiniões dos demais. Tem pessoas que acabam sendo intolerantes justamente por isso, ela não consegue respeitar o ponto de vista ou a forma que o outro está levando a sua vida porque diz respeito a ele mesmo, né? E isso entra no sentido lá da política, no social, né? Ou seja, aqueles que têm muitas vezes ausência ela não tem disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. E aí a gente vê porque disso daí acarreta várias outras circunstâncias, né? Por exemplo, a gente pensa lá na escola, e eu tenho visto isso, nos chamou muito a atenção, né? Em algumas reportagens que vimos ali, que voltam as pessoas, as escolas, os jovens, o adolescente, e começaram uma agressividade exacerbada ali, né? Com uns falando que é brincadeira, mas não é. E se você observar ali, vai ter alguma intolerância, um ponto de intolerância ali naquele meio dos que vão fazendo isso. Porque é um outro extremo que é a agressividade. Então, a pessoa que é intolerante, ela vai expressar a atitude dela, pode estar expressando de forma negativa, hostil ao outro, né? E essa intolerância ela pode trazer uma outra ação ou não, né? Então, tem aquela pessoa que é intolerante e ela vai ser agressiva emocionalmente, ela vai ser agressiva verbalmente, outros chegam a vias de fato. Então, na realidade, a intolerância ou o intolerante, a pessoa que é intolerante, ela não consegue respeitar o ponto de vista do outro, ela não consegue respeitar o outro como pessoa. E muitas vezes nós vemos isso, pastor Elber, a gente fala sempre de fora, né? Mas pode estar acontecendo dentro de casa, na família, entre os filhos, entre o cônjuge, entre os familiares. E como nós vemos sim, muitas famílias que são reconstituídas ou recasados, né? Que ali o familiar vem cada um com um filho de um outro relacionamento e às vezes não consegue se acertar. Ali há uma intolerância. E o final disso, muitas vezes, pode chegar ou não a vias de fato. Então, são cuidados que precisamos ter em relação a isso. Outra coisa que precisamos, falando assim de um modo geral, sobre a questão da intolerância, às vezes o preconceito, né? E muitas vezes nós vemos a intolerância aí por causa do preconceito. E qual é o preconceito que está envolvido? A gente precisa estar atento, né? Nas escolas, no trabalho, o que está acontecendo, né? E pode vir ali, preconceito, discriminação, né? Sendo ela aparecendo ou não, explícita ou não, né? Então, algumas formas que vão aparecendo, a gente já conhece aquelas faladas, né? O racismo, o sexismo, o antissemitismo, a homofobia, intolerância religiosa. E lembrando, e é importante estarmos citando aqui, que a intolerância, ela é crime, ela é colocada como crime também. As pessoas precisam estar atentos em relação a isso, que quando ela está agindo com uma intolerância, ela está sendo crime. Por exemplo, a intolerância religiosa, né, na nossa Constituição Federal, né, por nós vermos ali que o Estado é um Estado laico, então ela não tem uma religião oficial, na realidade, quando a gente olha isso. E aí o que acontece? Se há intolerância, a intolerância religiosa é considerada como crime no Brasil pela lei lá de número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, né? Então, nós vamos observando porque a pessoa pode estar caindo numa questão de intolerância, seja ela religiosa ou seja ela de uma outra forma, principalmente racial e tudo. Então, intolerância é crime, a gente precisa estar atento em relação a isso, pastor Elber. Pastor Elber, me ouve? Muito bem, doutor Aguinaldo. Eu estava dizendo o seguinte, é uma palavra que está muito em evidência por esses dias, né? Porque é tudo, é intolerância além da saúde, né? Tem aí a intolerância política, religiosa, né? E por aí vai, né? Porque aí dentro de um e de outro tem também uma série de, vamos dizer assim, de vias, de vertentes, né? Que as pessoas acabam se identificando como
intolerantes mesmo. Uma das coisas que a gente percebe bastante, doutor Aguinaldo, é no trânsito, né? As pessoas são bem intolerantes também no trânsito. E tudo isso é reflexo, com certeza, de alguma situação emocional. Acredito que não tem outra explicação, né? Porque às vezes, se você, por um acaso, buzina, né? Dá uma buzinadinha para alguém que está no celular distraído no semáforo, por exemplo, né? O semáforo abriu, foi todo mundo embora e o carro ficou ali parado na tua frente. Você vê que o camarada está no sinal, melhor, está no celular, né? E aí você dá 2 buzinadinhas ali e aí de repente sai um dedo lá de fora, sai uma mão, sai um xingamento, sai alguma coisa, né? E isso só pode ser algum problema emocional, não tem outra explicação, né, doutor Aguinaldo? E muitas vezes, pastor Elber, é a questão do estresse, daquilo que está voltando. Hoje, as pessoas estão voltando para as ruas, o movimento aumentou novamente, depois de um tempo de tudo parado, né? E vai acontecendo isso mesmo. E aí a questão é, o quanto que a pessoa que ficou um tempo dentro de casa agora vai voltar para aquilo que ela fazia antes, que era ficar presa no trânsito. E até mesmo porque a gente joga a culpa no outro, porque quando você tem um compromisso, a realidade, você sabe, se tem um semáforo, ele já tem um tempo determinado que você vai ficar parado ali, dependendo da via. Se você já estava lembrando, você vai passar por alguns problemas, né? Dá para perceber isso, pastor. Sim, e doutor Aguinaldo, o senhor acha que as pessoas elas costumam, vamos dizer assim, não esconder, por exemplo, problemas, né? Porque tem gente que, por exemplo, está assim à flor da pele dentro do trabalho. Tem dia que o camarada chega lá, né? Cuspindo moribundo por nada, agredindo às vezes pessoas com palavras por nada e tal. E isso tudo são situações que estão se acumulando. O senhor acha que uma das razões, vamos dizer assim, dessa intolerância dessas pessoas, ou do ser humano, né, num contexto geral, é justamente por acúmulos de problemas, acúmulos de pressão? Quais as principais causas assim, que o senhor identifica? A realidade, a gente precisa, pastor, observar qual é o momento da pessoa que está vivendo essa agressividade, ou que está sendo agressivo, tomando essa atitude de agressividade. Um primeiro detalhe é esse aí. O segundo é saber qual é o nível, qual é a função, se for no trabalho, qual é o grau dele, né? Qual é a função dele, se ele é um chefe, se uma função superior ao seu funcionário, e ele age de uma forma agressiva, ele está desrespeitando aquele funcionário. E o outro detalhe também é observar o seguinte: por que ele está desrespeitando aquele funcionário? E aí a gente vai observando que, se ele não está tendo intolerância, ele tem que ver o que aconteceu com ele para ele estar jogando isso em cima da outra pessoa. E essas questões, então, nós vemos em muitos contextos em que o funcionário consegue gravar, consegue testemunha, consegue observar, porque chega um ponto que ele está sendo humilhado ali. E aí ele vai na justiça e a empresa vai ter que arcar com as devidas consequências por causa daquela atitude. Então nós vemos isso, não é aquela atitude negativa ou hostil. Agora tem um outro detalhe da questão da intolerância também, né? E como o pastor mesmo falou aí, em relação política e tudo, nós estamos chegando, por exemplo, na época das eleições. E aí eu preciso estar atento em relação a isso. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de escolher, cada um defende o seu quinhão, vamos dizer assim, né? Que defende aquilo que lhe é melhor. Agora, eu posso ouvir ou não, eu posso muito bem ouvir e concordar. Eu preciso tão somente entender que o outro, ele tem tanta liberdade quanto eu tenho também de poder expressar o que eu penso, o que eu sinto. Agora, quando isso começa a passar de um nível de respeito, ou seja, falta de respeito para com o outro, então vem aí caracterizando a questão da intolerância, talvez até mesmo na fala, da forma daquela pessoa se colocar, se portar. Então nós precisamos estar atentos para não sofrermos ou não sermos um agente que vai
causando esse problema. Quando eu falei daquela forma passiva, quantas vezes nós estamos em algumas reuniões, sejam elas religiosas ou não, eu posso não gostar da música que o outro que está do meu lado cante, agora eu vou desfazer dele, eu vou menosprezar. Se eu, mesmo não falando nada, mas no meu agir, eu faço isso, eu estou sendo tolerante diante de uma circunstância que outros estão se agradando. Eu só preciso estar atento ao quanto, e vinha essa pergunta, né? O quanto que eu estou olhando para o outro e respeitando ele como uma pessoa, como aquele que está ali do meu lado, que eu posso não concordar tão somente, quero ter o direito de poder falar que não concordo e por que eu não concordo. E espero que ele também respeite minha forma de pensar, de agir, de falar, né, de estar no mundo. São questões que a gente precisa estar atentos em relação a isso aí. Doutor Aguinaldo, você acha que a pessoa, quando ela tem mais intimidade com alguém, né, você acha que é mais fácil de ela ser intolerante? Por exemplo, dentro de casa, né? Lá os cônjuges, né, intolerância entre eles e de repente acaba havendo agressão e às vezes vai até para agressão física, né, que é o que tem acontecido aí, é muito comum, né, apesar da Maria da Penha e tal, mas mesmo assim ainda é muito comum agressões acontecendo, mas as agressões verbais também, né? E isso também com as pessoas que moram dentro de uma mesma casa, que convivem, né, dentro de uma mesma casa, né? Às vezes filho com pai, pai com filho, irmão com irmão, né? Entre os cônjuges. O senhor acha que é mais, não sei se vou dizer mais fácil ou é mais comum? Pronto, acho que essa é a palavra. É mais comum as pessoas terem reações umas com as outras dentro das casas? A partir do momento, pastor Elber, que você está vivendo uma vida comum, você conhece o outro e sabe quais as necessidades do outro, como também o que você acha que ela tem, viu que ela tem de ponto forte, que ela tem de ponto fraco, os seus também. Agora, olha o que vai acontecendo. Eu percebo que o outro, ele tem uns pontos fortes que me afrontam ou me confrontam. E eu não consigo dar conta em relação a isso. Eu começo a viver uma intolerância ali em relação ao ponto de vista do outro. E aí, quando chega a vias de fato, né, começa a agressão verbal, nós vamos observar, violência verbal é crime. Olha só, a intolerância ela vai trazendo tudo isso. Violência verbal, a violência emocional, a violência física. A gente vai trazendo isso daí. E isso tudo, se há uma reclamação, se há um momento do outro se colocar, e isso está aí no extremo, ele tem todo o direito, aquele que está sendo agredido, de primeiramente mostrar para aquele que está próximo, né? Ou seja, o cônjuge, o pai, o filho, o familiar, o enteado, a realidade é conseguir mostrar como que ela está se sentindo. Nós, às vezes, o que percebemos que quando chega a vias de fato, porque a pessoa não consegue falar, não consegue colocar isso para fora, e quando coloca, é o momento, às vezes, inadequado, né? Aquele momento que já está tudo explodindo. O melhor é começar a trabalhar isso antes. Começar a olhar os seus sentimentos. Começar a ver como você está vendo o outro. Porque é interessante a gente olhar uma coisa, pastor. Ali, no momento do flerte, do namoro, do conhecer o outro, são tudo flores, né? Sabemos que os espinhos chegarão. Agora, o quanto que eu conheço do outro? E se o outro já está passando dos limites, ele precisa de ajuda também. Por isso que uma das coisas que acontece quando há uma questão de violência, seja ela verbal ou seja ela física, numa questão de um relacionamento conjugal ou no relacionamento familiar, os dois precisam, tanto um tem que ser protegido pela lei, ser resguardado para evitar, para não acontecer como nós temos visto ali, às vezes um tirar a vida do outro, mas os dois precisam de passar por orientação psicológica, precisam ser orientados, até mesmo que o agressor ele precisa entender, chegar ao conhecimento que ele é um agressor e o que levou, o que desencadeou. Não é só aquelas falas, nunca mais eu vou fazer, vai voltar a fazer sim, porque ele perdeu o respeito, e ele perdeu, aí ele está deixando agora, ele não consegue tolerar mais o outro, né? Olha só, a intolerância
é a falta de tolerância, a falta de complacência. Ele já não está conseguindo mais olhar o outro, então fica difícil para ele poder se controlar. Então precisa isso olhando nas questões relacionais. Então é importante observar isso. Doutor Ignaldo, eu conheço uma família, né, que esses dias agora eu vi uma queixa de um dos membros desta família, né, falando que tem uma pessoa, eles estão com uma situação lá que precisa ser resolvida, né, uma situação meio que urgente, né, onde tem uma pessoa que está sendo extremamente prejudicada. E esses dias eu recebi um desses membros desta família e ela me falou exatamente isso daí, porque a coisa não está sendo resolvida porque tem uma das pessoas que deve ser envolvida nessa situação para poder solucionar esse problema, que não admite tocar no assunto. E quando alguém vai tocar no assunto com ele, ele meio que grita e tal, que isso já é uma prática antiga dessa pessoa. Ou seja, ele começa a gritar, começa a fazer muito escândalo e tal, e aí os demais membros da família meio que se afastam, né? Até para evitar e tal. Só que agora a coisa está funilando e eles estão sendo obrigados a resolver isso e tá todo mundo assim muito temente, muito, né? Justamente porque a pessoa é totalmente intolerante, não quer conversar, não tem. E claro que eu não quero aqui expor todo o contexto e tal, até para não tá expondo ninguém, mas assim, num caso desse, doutor Ignaldo, o que se faz quando todos da família percebem que tem alguém que não é normal? Ele não é normal, é um cara fora da curva, fora da caixinha mesmo e tal. O que a família pode fazer para poder resolver uma situação assim, doutor Ignaldo? São vários tipos de formas de poder agir, pastor Helder. Primeiro é que sempre tem da família ou de alguém próximo em que essa pessoa, de certa forma, consegue alcançar esse que é intolerante, até mesmo para que ele possa saber das consequências de tal atitude dele, né? E alguém vai ter que falar em relação a isso daí. A outra forma é buscar ajuda para que tenha um mediador que saiba e possa também falar, olha, esse você vai precisar de ouvir, depois que você ouvir, você vai até poder falar o que você está entendendo, o que você está pensando. Porque muitas vezes a pessoa pode até saber, vai ferir, vai atingir, e ele não quer aceitar todas essas coisas. E o que ele está fazendo, e que muitas vezes as pessoas fazem, é usar da opressão, do grito, que tem que ser do jeito dele, e para que não tenha muito problema, os outros preferem ficar calados. Agora, imagine isso acontecendo, vamos trazer aqui um assunto quando eu falei em relação à escola, e aí a gente vê aquela pessoa, por exemplo, na escola tem aquele que é muito bom em alguma matéria, tem uns que são bons quase em tudo, né? Mas tem aquele que é muito bom em uma matéria e ele acaba sofrendo por ele se expor demais e os outros acabam ficando com raiva, ou alguns aproximam ou não, mas aí começam aquelas questões do deboche, da fala, até chegar à agressão. Então, o que ele vai precisar saber? Essa pessoa que tem conhecimento, ele pode se tornar ele tomando conhecimento de que os outros estão se sentindo fragilizados ou inferiores a ele pode ajudar essas pessoas que estão se sentindo assim a crescer, a chegar ao mesmo conhecimento, que é só dedicar que umas pessoas têm mais prática no aprender e outros são mais esforçados. E a gente vai aprendendo. A dificuldade é que junta-se aqueles que vão criar o bullying, né? Começa a ser intolerante, seja de qualquer forma, e aí vem para a agressão, junta outros e causa aquele problema. Isso acontece dentro de casa e acontece fora de casa. Então, tem algumas atitudes que já são comuns, né? Por exemplo, que o pastor acabou de citar de exemplo aí, pode ser uma rigidez psicológica, né? A rigidez psicológica, ela pode ser também aquele que é intolerante, ele rejeita o que é diferente, não é igual a ele, então não vai fazer parte do seu meio, né? Então eles são rígidos na forma de pensar, e aí acabam tendo dificuldade de relacionar com as outras pessoas,
por causa do seu modo de pensar, por causa do seu jeito, às vezes até a forma que foi criado. Né? Nós vimos recentemente, sempre a gente vê pela mídia, e tem sido hoje e isso é até bom, que as pessoas coloquem, falem sobre o que está acontecendo, mas nós temos visto ali muitos jogadores de futebol sendo as pessoas com intolerância e fazendo o que com eles ali? Fazendo algum tipo de bullying, chamando eles de nomes pejorativos, e eles sendo discriminados, né? E a discriminação, ela é crime também. Então, eles estão correndo atrás, estão vendo e fazendo a queixa. Isso acontece em todo lugar, até mesmo para que a gente possa aprender a respeitar o outro como o outro é. O que eu sempre vou dizer, e a gente vai defendendo, principalmente a gente vai trazer essas pessoas para quando elas vêm no setting terapêutico, nós vamos falar daqui a pouco, e o que a gente tem que ter a condição é que eu tenho que ter o direito de falar como eu penso, que eu acredito. Se o outro não concorda, ele tem todo o direito de falar para mim que não concorda, ou então de não compartilhar comigo daquilo que eu penso, como eu também tenho o mesmo direito com ele. A questão toda é quando a gente chega, pastor Elber, e entende essas circunstâncias, e a gente consegue levar para o setting terapêutico para poder trabalhar isso daí, que é a forma que o pastor acabou de perguntar em relação, por exemplo, essa pessoa que acaba explodindo, essa pessoa que acaba arranjando, o que está fazendo ela não querer tocar aquele assunto, né? Qual é a dor, qual é o sofrimento que causa ali quando vem trazer esse assunto à tona? E são essas coisas que a gente vai trabalhando no setting terapêutico, principalmente para aquela pessoa que tem um certo tipo de intolerância. Ela precisa reconhecer que ela é intolerante, e em reconhecendo que ela é intolerante, porque ela pode ter trazido da sua família, da infância, né? E aí ela vai precisar agora cuidar para poder estar melhor e se sentir melhor no meio da sociedade, aceitando o outro e sendo aceito pelo outro. Tem algumas pessoas, doutor Ignaldo, que são intolerantes até com pensamentos divergentes, vamos dizer assim, né? Eu penso uma coisa e o senhor pensa outra, e por conta disso eu quero apelar contigo porque, né, os nossos pensamentos são divergentes. Sim. E tem uma frase... Aí, pode falar. Desculpa, pode falar a frase aí, antes que eu esqueça. Não, mas se eu quiser falar aí o que você quer falar, pode falar, que aí depois eu falo a frase. Tá bom, é que muitas vezes a gente acaba sendo divergente do próximo que está do lado. A gente está, por exemplo, num momento de festa, uma festividade, ou em família, ou num culto religioso, e você é divergente do outro, porque às vezes você não concorda com alguma coisa que ou foi dito ou a forma que foi falado. Você só precisa entender o que está passando dentro de você para que você tome cuidado com a reação que vai sair dali para frente. Então a gente precisa estar atento. Então, tem uma frase bem antiga, né? E o que eu estava falando justamente por essa questão de divergências de pensamentos, né? Que tem pessoas que são, quando se deparam com uma situação crítica ou contrária ou muito, como é que eu posso dizer, muito aquém do normal, muito aquém do ético, muito aquém, enfim, né, está totalmente fora do normal, e aí a pessoa às vezes ela fica tão indignada, o senso de justiça nela acende de tal forma, né, que aí é onde eu quero comentar a frase que eu vejo que muitas vezes eu já vi muitas pessoas comentando, né, que eles falam assim, essa é uma frase bem pejorativa, mas o trem é desse jeito mesmo. Então só tenho certeza que o senhor já ouviu. O pessoal diz assim, que remédio para doido é doido e meio, né? Então, ou seja, ele falando que a pessoa muitas vezes está falando que quando a pessoa ela está fora do controle, então tem que alguém se posicionar pior do que ela para poder interagir com aquela pessoa, para ver se aquela pessoa volta ao normal. Queria que o senhor falasse um pouco disso, né? Porque uma frase, se alguém pratica isso mesmo, é meio perigoso, né, doutor Ignaldo? Pois é, a realidade é saber qual vou usar a palavra doideira, né? O que o outro está vivenciando ali,
para poder dar conta em relação a isso. Porque se é uma questão de intolerância no meio de uma sociedade e que vai afetar muito, nós vamos ter os dois extremos. E muitas vezes os dois extremos aí você não vai ter condição de conter o que está acontecendo. E geralmente tem um, e a gente precisa estar tomando um certo cuidado, que às vezes tem um que vai, sabe como é que vai fazer o circo pegar fogo, sabe como é que vai acontecer o problema, e ele vai usar disso e sair de perto. E aí fica aquele problema sério acontecendo, e outros, às vezes, que não tem nada a ver com a história, acabam sendo afetados ali e muitas vezes sofre a agressão, sofre o problema, sofre a dificuldade. Então, na questão de intolerância, é importante observar o seguinte: primeiro, vou olhar para dentro de mim, o que eu consigo tolerar dentro da sociedade, dentro da família, dentro da igreja, no contexto político, seja o que for. Eu só preciso estar atento, assim, qual é o meu nível de tolerância? Como é que eu consigo lidar? E quando eu começo muitos jogam para o estresse, né? Dizer que está estressado, mas aproveita isso para poder jogar sua intolerância para fora. E aí como é que eu vou expor isso daí? E é o que sofre a minha intolerância, né? Será que eu consigo olhar, consigo ver, consigo observar o que está acontecendo com o outro, né? Aquele que sofre, por exemplo, uma intolerância por causa do fanatismo, né? A pessoa que mostra, vai defender a crença dele, a postura dele, ou seja, a questão política, ou seja, futebol, a gente vê aí, né? Olha só, por causa de questão de time, pessoas morrendo. Imagina aquele familiar, aquela mãe, foi o Dia das Mães esses dias, né? Que o filho todo feliz foi lá jogar um futebol, foi numa torcida lá, foi estar junto lá, e depois ela recebe o filho num caixão, né? Houve uma intolerância. Por que aconteceu isso? Olha, por que sai do normal? E aí quando você vai conversar com uma pessoa que está vivenciando isso, né? Porque se a pessoa perdeu a vida, você vai conversar com um familiar. Olha a dor que é causada ali naquele contexto. E o outro que foi o agressor? Apenas por causa de um time de futebol. Eu sei que todo mundo é apaixonado pelo seu time de futebol, mas a função do seu time é ganhar o dinheiro dele jogando futebol. E a minha função é pagar lá, se eu gosto de assistir, eu vou lá participar vendo, vou pagar por isso daí. Agora, vou perder a vida por causa disso, né? Então nós vemos em relação justamente isso, né? O fanatismo ele pode estar em relação às crenças, posturas, seja qual for, a política, a religiosa, a espiritual, as convicções particulares. Então eu preciso entender e preciso estar atento em relação a isso. E aí a gente vê isso, pastor Elber, muitas vezes a pessoa defende aquilo que ela aprendeu lá da infância, né? Ela vai observar isso. Hoje até que a gente não vê muita questão racial, né? Mas, isso falando, você não vendo, porque eu acho que a gente não quer ver, né? Mas é muito estranho você observar e olhar a pessoa às vezes querer desfazer ou machucar o outro, ferir o outro por causa da sua questão racial, por causa da sua etnia, né? Por causa da sua forma de ser. E o preconceito, muitos desses são preconceitos que estão ali e acabam sendo intolerantes em relação ao outro por causa do preconceito. Então acontece e a gente precisa combater isso daí. Agora, o mais importante disso daí não é vivenciar isso, é saber como eu estou vivenciando isso. Quando eu vejo, o que move dentro de mim? E quais são as intolerâncias que eu estou nutrindo dentro de mim? E aí a gente vai conversando isso no setting terapêutico. Quando a pessoa consegue pedir ajuda ou perceber que está nessa situação, ou ela é enviada para tratamento, né? De uma forma obrigatória, né? Que a gente chama de compulsória. Muito bem. Doutor Ignaldo, como que o senhor já até deu meio que uma pincelada aí já, mas assim, como que eu consigo lidar, né, com a pessoa que eu amo, né, que convive comigo, e como que eu faço para poder tentar amenizar, né, essas reações intolerantes delas, muitas vezes por
coisa pouca, coisa à toa, mas o cara tá sempre ali com sangue no olho, tá sempre ali com faca nos dentes, né? E agredindo a tudo e a todos de graça e tal. Como que eu consigo, pelo menos, se não resolver, mas pelo menos amenizar para lidar com essa pessoa? Primeiro detalhe, pastor, eu preciso entender qual o motivo da pessoa estar sendo intolerante, né? O pastor citou muito bem uma pessoa que eu amo, está sendo intolerante comigo. Será que é alguma coisa que eu fiz ou uma forma de eu agir, de eu ser? E eu só vou saber disso se eu conseguir conversar com essa pessoa e essa pessoa puder expressar, ela falar sobre isso, né? Então eu preciso estar atento porque muitas vezes acabam acontecendo as situações de conflito por causa de uma intolerância. E se eu sei que o outro é intolerante para algo que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer é começar a estar atento para ir me retirando daquela situação, né? Buscar entender, né, o que está acontecendo, o que está vindo ali à minha frente, quais são os relacionamentos que causam isso, poder refletir sobre isso. Isso eu estou colocando eu sendo aquela pessoa que está sendo agredida. E se eu fui agredido, sim, o que causou a intolerância? Aquela intolerância é comigo? Foi algo que eu fiz? Então eu preciso estar atento para que eu não venha revidar ofensivamente ou com agressividade. Então tem pessoas que vão sendo tão intolerantes no relacionamento, como já foi dito ali, que, como o pastor falou um pouco antes, né, que ela chega, vai indo e vai ser agressivo. E às vezes essa intolerância está sendo porque a pessoa tem ciúmes, né? Ela vê o outro crescendo, né, o cônjuge crescendo, ela vê o cônjuge sendo a pessoa que se relaciona bem e ela não consegue se relacionar bem com as pessoas. E aí ela começa a criar os conflitos, as dificuldades, e ao invés de poder buscar ajuda e poder melhorar, poder estar no meio das pessoas, mesmo naquele meio do seu cônjuge, em relação, de forma que ela possa ser bem aceita ou se aceitar. Então a primeira questão é isso. Então a questão da intolerância eu preciso saber quando está entrando a agressividade, seja ela verbal ou seja está indo para vias de fato, né? Eu preciso saber o que em mim causa no outro a intolerância. Isso é dele mesmo, né? Porque a gente vai observar o seguinte, quando a gente está naquele período de namoro, muitas vezes nós não conseguimos, hoje já se percebe mais, mas não consegue se perceber quem é a pessoa. E quando está debaixo dali do mesmo teto, as coisas vão surgir. E a gente precisa estar atento, porque a consequência disso daí vai passar para o filho depois. Muito bem. E no tocante a filho do Dr. Ignaldo, acho que essa era a pergunta que eu queria também fazer para o senhor. Como é que as crianças, por exemplo, dentro de casa, como é que eu consigo fazer com que essa criança também não aprenda, né? Porque eu acredito que acaba sendo o aprendizado para a criança quando ela vê muita intolerância dentro de casa, ou seja, muita gritaria, muita... não só gritaria, né? Mas resposta, sabe? Aquele corte seco... Tramontina, né? Que o pessoal brinca aí. Então, a pessoa às vezes estressa e tal, ou então às vezes a pessoa faz uma pergunta e o cara já vem já com aquela ignorância toda, né? Dando já no meio do olho, com palavras no caso, né? E as crianças? Como que eu devo prestar atenção nisso, né? Para que essas crianças também não cresçam aprendendo exatamente essa... acabar nomeando isso como uma brutalidade, né? Porque a criança ela vai crescer e eu acredito que provavelmente ela vai seguir isso, né? E a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, olhar para mim mesmo. Porque, repare bem, pastor Elber, se eu ficar na preocupação do como eu tenho que agir para que uma criança que está ali dentro de casa, o meu filho, filha, seja quem for, ela não tenha os mesmos preconceitos que eu tenho, eu primeiro então tenho que tratar os meus preconceitos. Eu preciso primeiramente saber, porque eu sou espelho, né? O pai, a mãe, ele vai ser espelho para aquele que é tido no primeiro momento como seu herói ou a sua heroína. Então você está ali dentro e você precisa estar atento em relação a isso.
E o preconceito ele pode acontecer numa via de mão dupla, tanto de um lado para com o outro, como vice-versa. Então eu preciso estar atento como eu lido com a vida. Eu mesmo preciso dar conta, porque o outro vai acabar repetindo aquilo, principalmente a criança vai aprendendo aquele costume, a forma agressiva de falar, sendo intolerante por algumas vezes, forma do outro ser, né, de agir, de falar, e ele vai reproduzir isso aonde? Lá na sociedade. E eu preciso estar atento se muitas vezes lá na sociedade eu até não falo nada, aí descarrego dentro de casa. Então eu preciso olhar para o outro, porque quando eu falei de algumas características, eu falei, olha, intolerância religiosa, racismo, ceticismo. Quando eu falei assim, por exemplo, a questão da homofobia, homofobia é justamente a pessoa, né, que tem intolerância da pessoa com sexo oposto, diferente ali, de uma atitude do outro. Eu posso não concordar e eu sempre vou estar defendendo isso, eu tenho o direito de não concordar, né? Eu sou um cristão, creio na Bíblia e tal, então vou estar vivenciando isso. Agora, o outro que está à minha frente, independente da escolha que ele fez, é um ser humano, é uma pessoa e ela precisa ser respeitada. Agora, ela também precisa se me dar a oportunidade de me respeitar também, e eu vou falar do que eu penso, como que eu vivencio. Por isso que a gente fala no setting terapêutico o seguinte: qual é a questão do outro? A questão daquela pessoa que vem no setting terapêutico, ela vem por causa de um sofrimento emocional. Independente, a gente não vê, o psicólogo não vê e não pode ver qual é a religião, qual é a cor dos olhos, qual é a raça, o que ele está pensando, quais são as escolhas. Se aquelas escolhas que ele tem feito, mesmo que sejam contrárias, porque naquele momento eu posso não pensar como ele pensa, mas eu não estou ali para criticá-lo, não estou ali para dizer que ele está errado ou está certo, mas o que causa de resultado as escolhas que ele tem feito. Então a pessoa que é intolerante, seja ela com a questão de ciúmes da esposa, ou do marido, ou seja, o que for do companheiro, e ali ele vai ter, ele está tendo uma intolerância ali, e isso por causa do ciúme, está vendo aquela questão de agressões, ele precisa tomar conta de que quem era o outro como ele conheceu, qual era o âmbito, a sociedade que ele estava envolvido. E eu respeitava ali, por que agora eu mudei? Aonde mudou isso daí? Agora, o que mudou em mim e eu preciso agora tratar isso daí? Preciso cuidar para respeitar o outro, né? E estar atento em relação ao outro. Então, como o pastor mesmo falou, se eu estou dentro de uma família, o filho dali desde pequeno, se ele vê eu sempre falando de um deboche, agredindo o outro, dizendo, seja ela da questão da vestimenta, da questão das condições financeiras, condições de conhecimento, né, seja ele acadêmico ou não, aquele que está do meu lado vai perceber como que eu estou vivenciando isso. Se é um cuidado, pastor Elber, que a gente precisa ter. Muito bem. O senhor falou aí sobre o pessoal que fazem parte da opção da homossexualidade e tal. E também tem a outra via, né, doutor Ignaldo? O pessoal também da homossexualidade tem isso de que se você se posicionar contra, ou seja, contra esse pensamento ou contra essa opção, né? Não contra a pessoa, mas contra, não concordando, né, com a opção, existe, isso é muito comum, né? Eles também te rechaçam, né? Exatamente. Há uma intolerância. Exatamente, com a intolerância, né? Dizendo então, que, né, ou você aceita ou aceita, você não tem opção de não aceitar, né? E às vezes querem te convencer de que você está errado, né? E aí é onde começam os embates e os problemas. Exato. Também, né? Exato, essas são as intolerâncias. Então o que a gente tem que estar atento é que ali há uma pessoa, essa pessoa tem as escolhas, essa pessoa tem a forma dela de pensar. Do outro lado, tem a outra pessoa que ela crê na Bíblia, a forma de pensar, e ela precisa de respeitar o outro. E a realidade eu posso ouvir o outro, eu posso estar atento qual é o ponto de vista dele e dizer no final, olha, eu não concordo, porque eu creio na Bíblia, eu creio dessa forma. Dá pra gente continuar pelo menos com a amizade e respeitando um ao outro? Tranquilo. Você não vai
criar esse problema, que você pode muitas vezes até precisar de alguma atitude, de algum trabalho, de alguma coisa que o outro tem habilidade, ou ele vice-versa com você. Então, assim, são seres humanos. Uma coisa é eu defender o que eu creio, nós falamos, as nossas crenças, e quando eu falo defender é respeitando o outro, cuidando também do outro e mostrando que o amor, a tolerância, a complacência está aí porque somos seres humanos e estamos ali para poder vivenciar esse tempo. Então, precisamos olhar os dois lados, eu preciso estar atento, e aí é onde eu estava falando. Quando você vem para o setting terapêutico, eu vou perguntar para você justamente isso, qual é o seu sofrimento, né? E o seu sofrimento, a gente vai trabalhar isso daí, né? E se o seu sofrimento é por causa de uma intolerância, seja o pai em relação ao filho, a filha, o pai ou a mãe, ele precisa estar atento em relação a o que é dele, o que é do outro e como poder trabalhar, e como poder respeitar, como poder ajudar e vivenciar bem. Porque, como nós vimos, olha, desde ciúmes que acontece, porque a pessoa que é intolerante, ela pode ser uma pessoa que tem ciúmes, pode ser uma pessoa que tem inveja, pode ser uma pessoa dessa que ela vê o outro, ela sempre olha o outro e acha que o outro é inferior a ela. E aí ela quer pisar, ela quer, e quando não consegue, quer arranjar outros para poder ajudar a pisar naquela pessoa. Então precisa estar atento em relação a isso, né? Às vezes a gente não aceita, né, a felicidade do outro. E aí vem as intolerâncias lá no trabalho, aonde que for. Então precisamos tomar esse cuidado e considerar, né, que o outro ele tem o mesmo espaço, respira, né, no mesmo ambiente, a gente está junto ali, né, a gente pode vivenciar e trabalhar coisas boas e poder um ajudar o outro. Então o setting terapêutico está aí para trabalhar isso. Uma das coisas que nós vimos quando o pastor falou sobre como tratar, eu preciso aprender a me retirar de um momento desse, não preciso entrar em confronto, não preciso entrar em problema, eu só preciso conhecer quem sou eu, né? E perceber se eu estou me exaltando, o que vai acontecer? A situação vai agravar. Eu preciso entender o meu limite, né? Então, conviver com alguém que é diferente do que eu preciso saber quem é aquela pessoa e quem sou eu. Então, quais são os meus limites? Se eu não consigo, é melhor eu me afastar do que eu ficar junto, né? É melhor eu respeitar o outro e entender, olha, tudo bem, essa é a sua forma de pensar, a minha é diferente, mas nesse termo nós vamos aproveitar, não tocar nesse tipo de assunto então, ou vamos trabalhar o que é melhor um para o outro. Então, ser sincero comigo mesmo e com o outro. E compreender também, né, às vezes as dificuldades. Então são tudo formas de a gente estar trabalhando, né? E às vezes é muito difícil isso, pastor Helder. Eu compreender, ser compreensivo com o outro, porque isso está mexendo lá comigo. Olha aí a questão do setting terapêutico, né? É porque aquilo está me causando, vai mexendo comigo. E eu não consigo lidar, porque eu posso estar trazendo algo do meu contexto lá do passado, da minha história. E eu preciso aprender a lidar com isso. Então são momentos diferentes, pastor, que a gente precisa estar vivenciando e atentos em relação a isso. Doutor Aguinaldo, existem causas ou motivos mais comuns assim no tocante à intolerância? Por exemplo, dentro do setting terapêutico mesmo, o senhor consegue identificar causas mais comuns? De repente a nossa audiência aí tem essa dúvida, né? Até para saber se de repente essa pessoa que ela conhece ou até mesmo que ela ama, né, também não tem aí alguns pontos e tal, que ela pudesse, ou até mesmo ela, né, está ouvindo ali, está aqui nos ouvindo e também começa a identificar ali algumas causas, pelo menos as mais comuns. Você acha que tem ou não? Olha, o que é mais comum que vai se observando é que muitas vezes o intolerante ele tem relações difíceis, né? Ele tem dificuldade de ser empático com o outro, ele sempre é conturbado nas suas relações. Muitas vezes você vai ver intolerância, a gente vê ali na questão, né, de relacional, né, do ciúmes, da inveja do outro, né? Às vezes é o ciúmes do cônjuge, porque o cônjuge é uma pessoa que ele já conheceu a pessoa que conversava, que estava ali batendo papo numa rede social, aí ele vai e faz o quê? Fecha, cancela e não quer que aquela pessoa encontre mais com ninguém, vai matar aquela pessoa, né?
de tédio, ela não consegue, ela vai querer se expressar. E aí, observar isso, e ele está fazendo uma pressão achando que o outro, né, é inferior a ele. Então, aquele mal-estar que vai causando, né? Nós vemos também que o intolerante, muitas vezes, ele tem pessoas que são intolerantes em relação à questão de coisas que fogem da rotina, né? Ele é bem regrado, ele é bem cuidado ali e se estressa facilmente quando aquilo não sai do jeito que ele quer. E aí todo mundo sabia, a gente às vezes vê isso dentro da família, né? Pensando lá no interiorzão, lá no passado, tinha filhos que quando o pai aparecia, ele já ficava quietinho no canto porque o pai chegava, se ele fizesse um ruído, era uma briga, ele era quase espancado. Então, aí o filho põe uma certa idade e não quer mais ficar dentro de casa e some, e vai escolher outras coisas. Então nós vemos isso daí, porque há aquela rejeição à atitude do outro, à forma do outro ser, e eu preciso saber que hoje, né, a gente tem oportunidade para falar, para conversar, para estar atento e poder vivenciar o outro. Havia antigamente intolerância até em relação à psicologia, né? A intolerância que a psicologia era coisa do diabo. Nós vemos aqui que hoje, assim, a questão emocional ela precisa ser lidada, ser trabalhada. Então eu preciso de saber quem eu sou, como que eu sou, e eu preciso entender que existem regras, existem pessoas diferentes e nós estamos envolvidos em tudo isso daí. Então eu preciso aprender a lidar com o outro, lidando comigo mesmo, conhecendo a mim mesmo, né? E aí, olha só, vamos voltar lá atrás. Aquela que tem uma baixa autoestima, aquela pessoa tem uma facilidade, vai ser fácil para aquele outro que é intolerante oprimir aquele que tem uma baixa autoestima, dizendo que ele não é capaz, não é competente. E olha só, quantas pessoas ficam muito tempo, que foi a pergunta que o pastor fez, quantas pessoas que ficam muito tempo no emprego, né, ou ficavam, e sofrendo ali a intolerância do seu chefe, que falavam palavras ofensivas, humilhava ele por causa da sua baixa autoestima, que se ele saísse dali ele não tinha capacidade de conseguir outro emprego. E quantas pessoas sofreram enfermidade emocional, doenças emocionais por causa disso, e não conseguiam se firmar. Então, olha só como é que vai acontecendo. Então, a pessoa que sofre, ela precisa entender quem ela é, e se aquilo não está sendo bom, ela precisa estar pronta para poder dizer, para poder colocar para fora, e muitas vezes ela precisa ser fortalecida no setting terapêutico, quando ela consegue falar justamente isso. Quando ela consegue ver que a pessoa, por exemplo, ela não tem pessoas que são intolerantes aos que têm vícios. Então, aquela que tem vício precisa se cuidar, mas o outro, porque é a própria saúde dela, mas o outro que é intolerante precisa também se cuidar e partir por um outro extremo de poder ajudar aquele que está sofrendo. Doutor Ignaldo, o senhor acha que também, como consequência, vamos dizer assim, a tolerância, né, a intolerância como consequência pode ter sido também por algum tipo de agressão que essa pessoa, quando criança, recebeu, né, foi abusada, né, de todas as formas aí, não que a criança foi abusada de todas as formas, mas assim, né, sei lá, uma delas foi abusada sexualmente, outras foram abusadas com palavras, outras com abandono, outras com espancamento e tal, e aí ela cresce cultivando essa intolerância com tudo e com todos. O senhor acha que a intolerância também pode ser fruto de uma dessas situações? O que eu preciso estar atento é o seguinte: ela cresce, essa pessoa que passou por um sofrimento, ela cresce nutrindo ódio, mágoa, e aí pode ser do outro ou de si mesmo, né? Tem muitas pessoas que sofreram abusos, independente do tipo de abuso, mas ela causa um problema a ela mesma. Então, a gente precisa estar atento em relação a isso daí. O importante é saber o seguinte: todos nós, de uma certa forma, vamos lidar com pessoas intolerantes, seja no trânsito, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na escola. Eu preciso observar assim, o que tem me afetado, o que tem causado sofrimento. É a forma do outro falar,
daquele grupinho que fica, quando eu passo, aquele grupinho já começa a preparar para falar alguma coisa ou mexer e eu não estou conseguindo dar conta daquilo ali, porque eu posso, por exemplo, ser aquele que está sendo abusado, né? Aquele que está sofrendo a injúria ali, e depois eu posso me tornar um agressor, já que eu não consigo. E aí a gente tem visto aí, fora do país, né, aqueles que passaram tanto tempo de abuso que depois não conseguem mais dar conta, ficaram tão intolerantes àqueles outros, e a intolerância deles se rompeu, ele comprando a arma, entrando na escola e matando todo mundo que não tinha nada a ver com a história dele. Então a gente precisa estar atento assim, qual é o sentimento, qual é a intolerância que eu não estou conseguindo dar conta, ou que o outro tem feito e eu tenho sofrido, né? Então a gente observa muitas coisas acontecendo, e essas agressões, tudo como o pastor falou, a pessoa pode estar sofrendo e tem que ver quais os dois extremos que ela está vivenciando. Se ela consegue ver que está acontecendo isso e ela consegue falar que o outro não a aceita, essa já é uma palavra, né? Eu estou em tal lugar, fulano não me aceita, ou as pessoas não me aceitam. Por que as pessoas não te aceitam, né? E a gente precisa estar bem atento em relação a tudo isso, qual é o sofrimento que está ali e o nosso também. Sempre vou voltar. Eu preciso olhar para dentro de mim e observar o que eu não estou conseguindo, o que eu estou sofrendo e qual é a consequência disso para mim e para o outro também. Então eu preciso me olhar e me aceitar como uma pessoa neste mundo em que estamos vivendo. Muito bem. Doutor Aguinaldo, já passamos de 1 hora aqui do nosso bate-papo, né? Rapidíssimo. Passa muito rápido. Muito rápido, mas conseguimos, né? Eu acredito que deu para esclarecer bem sobre esse tema, né? A intolerância, e a gente, claro, torce muito, né? Para que a nossa audiência aí que está acompanhando o programa possa entender, né? E se de fato a pessoa precisa de ajuda, se ela se identificou aqui com alguns dos exemplos ou dentro desse bate-papo, né? É bom mesmo buscar ajuda, né, doutor Aguinaldo? E assim, o que o senhor aconselha, né, ou indica como a primeira coisa que a pessoa deve fazer, aquela que se identificou aqui com alguns desses exemplos que foi dado aqui? Então, pastor Elber, primeiro detalhe é a gente observar o seguinte: quando a pessoa está vivenciando o abuso contra ela e ela não está conseguindo dar conta, porque vai olhar o outro, sempre aquele que está sofrendo é muito mais fácil olhar o outro que está fazendo do que o que está fazendo isso, né? Mas a realidade é, aquele que está sofrendo algum tipo de intolerância, que aí ele vê que está vindo um abuso, seja qual for ele, ali ele precisa expressar isso e buscar ajuda para que ele possa se fortalecer. O outro, quando ele está, que é aquele que é o intolerante, está vivenciando isso, e aí nós falamos de uma forma bem geral, porque nós só citamos aqui as mais comuns, mas nós olhamos que tem os dois lados. Eu não sou obrigado a aceitar o que o outro quer impor. Então eu posso falar, olha, eu não concordo e não vou ficar discutindo com você em relação a isso, eu vou sair. Acabou. Ou eu posso até entender qual é aquela questão, por que ele está desenvolvendo tanto ódio, e eu posso tratar com amor, tratar com complacência. Mas que esse outro que está vivenciando isso, ele precisa também de ajuda. Se ele não conseguiu, e é o nosso ouvinte que está ali, seja qual for o extremo que está, ou se ele é intolerante por extremo, o outro está sofrendo a intolerância e não está conseguindo dar conta, procure ajuda, né? Procure terapia, procure estar no meio do pessoal que pode te ajudar, e o psicólogo vai poder te ajudar, um profissional que vai tratar a questão emocional daquilo que você está vivenciando. E outra coisa interessante e importantíssimo, o pastor continua falando, dentro de um setting terapêutico há ali a questão do sigilo, do cuidado, que ele precisa ser trabalhado, e ele vai ser ajudado, auxiliado. Então, se você é um que tem percebido, as pessoas têm reclamado que você é intolerante a tantas coisas,
busque ajuda também. Se não conseguiu resolver, não conseguiu acertar. E o que está sofrendo, busque ajuda também, que não adianta ficar confrontando, não adianta ficar brigando, não adianta ficar intimidando ao outro. É melhor você viver bem, sentir-se bem, e o outro também sentir que vocês se respeitam e se cuidam, se é dentro de casa, se é no trabalho, e você pode usar as suas condições. Agora, se não está tendo jeito, é claro, tem questões que entra a questão da lei, entra a questão dos direitos, e aí cada um vai ter que responsabilizar-se pelas suas dívidas, pelas suas dificuldades, pastor Elber. E aqui nós vamos encerrando a nossa dívida, né, de hoje, porque o tempo vai passando. Muito bem. Doutor Aguinaldo, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o assunto de hoje? Não, só gostaria de não acrescentar, pastor, é dizer que se você estiver vivenciando isso, procure ajuda, quiser falar conosco, mande a pergunta, a gente vai responder semana que vem, ou então você pode entrar em contato conosco, mas que você, apesar de ser de uma forma, termos falado de uma forma bem geral, porque lembrando que aqui não é o setting terapêutico, aqui é um momento que todos têm o direito de ouvir os dois lados, e aí vai ouvir, você pode estar concordando comigo ou não, não há problema nenhum, mas se você está vivenciando isso, você pode buscar ajuda se não tem conseguido passar. Estamos aí para poder ajudar você a passar por essas dificuldades e passar bem. Muito bem. Doutor Aguinaldo, eu quero agradecer então mais uma vez por esse bate-papo, pela sua participação aqui com a gente, pelo tempo disponibilizado, né, aqui na Rede 316. E quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com mais uma edição. No tocante à quinta-feira que vem, já tem o assunto para a próxima quinta? Temos sim, a gente vai estar falando na semana que vem, respondendo a pergunta que tiver hoje. Você que tem a sua pergunta não será identificado, pode trazer, e aí a semana que vem a gente vai continuar, né? Quando eu falo continuar, porque nós falamos sobre agressão, a intolerância muitas vezes leva as pessoas à agressão, e aí vamos falar sobre agressividade, como lidar com ela. Essa será o tema da semana que vem. Temos visto muitas questões de agressividade, seja verbal, sejam físicas, mas como lidar com essa circunstância dentro de si, como ver o outro, como você poder vivenciar isso. Quando eu falo vivenciar, é conseguir dar conta de todas e tudo isso dentro do seu emocional. Agressividade, como lidar com ela? É um tema bem polêmico para o último momento, né? Porque a gente está vendo aí que tem muita gente se preparando, ou seja, se preparando mesmo, né, para lidar com a agressividade, né, e não se preparando para aceitar, mas se preparando para revidar, né? Isso é uma das polêmicas. Então eu tenho certeza que semana que vem vai dar pano para manga esse assunto aí, doutor Aguinaldo. Exato, inclusive, pastor Elber, com a Covid nós vimos assim um nível de agressividade cresceu muito dentro das famílias. Verdade. Que estavam dentro das quatro paredes trabalhando ali no home office, que a situação ficou complicada, né? E muitas famílias aí sofreram e ainda sofrem com isso. Muito bem, então na semana que vem tá um melzinho na boca, né, passado aí para você, para que na semana que vem você não perca aí o nosso próximo No Divã da 316 com o doutor Aguinaldo Pinheiro. A gente vai estar falando sobre agressividade. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido, Deus te abençoe, bom fim de semana e até quinta-feira que vem. Obrigado, pastor Elber, eu que agradeço, um bom final de semana para todos vocês, um abraço a todos da nossa equipe aí da Rede 316 e também para todos os nossos ouvintes. Pode mandar a sua pergunta, vamos trabalhar juntos aqui. Forte abraço. Valeu, então é isso, olha, manda aí 11 9 3003 0316, esse é o nosso WhatsApp para você fazer aí a tua pergunta, e no próximo programa o doutor Aguinaldo vai estar respondendo. Como ele já falou, fique tranquilo, a gente não vai identificar ninguém, você vai mandar simplesmente a tua pergunta e fica ligado porque ele vai estar respondendo lá no início do programa, ele já vai estar respondendo aqui para você, tá bom? Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.